Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Estamos em nosso episódio de número 163 e hoje nós vamos falar sobre propósito de Deus. Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, o Estúdio Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Então, siga lá o perfil da rádio, @Rádio Café Music, e também siga o nosso perfil lá no Instagram, @Espiritismo Simples, beleza? A gente está no YouTube como podcast Espiritismo Simples. Clica lá para se inscrever. Toda segunda-feira, às 6 da manhã, você vai ter um novo episódio para você começar a sua semana, para você ouvir uma mensagem, beleza? Clica lá para se inscrever no nosso canal do YouTube, que aí você vai receber a notificação se você clicar no sininho, tá bom? Estamos no TikTok, é o mesmo arroba do Instagram, @Espiritismo Simples. Estamos no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music. Também é só você colocar na busca Espiritismo Simples, você encontra a gente. Clica para seguir, para acompanhar a gente, aí todo episódio novo você vai ser notificado, beleza? Recados dados, maravilha. A gente vai falar então hoje sobre propósito de Deus. Tema forte, hein? Tema forte desse. Quando eu fui começar a montar esse tema, começaram a vir várias perguntas, né? Junto disso sobre como falar de propósito de Deus. Então, vem aí no meio disso tudo, qual que é o sentido da vida? Vem aí no meio disso tudo, por que a gente existe? Por que estamos aqui? Por que eu estou nessa condição de vida que eu estou vivendo hoje? E qual que é o objetivo disso tudo? Nossa, são perguntas ali que resolveriam a vida, resolveriam praticamente tudo que a gente precisa saber. E lógico, obviamente, né? São questões que o ser humano se faz desde que o mundo é mundo, né? Desde que ele se conhece por gente. E são sempre perguntas muito difíceis de responder, né? Mas, claro, obviamente que a gente tem a nosso favor a doutrina espírita, que vai, com certeza, nos ajudar a entender de uma forma um pouco mais fácil. Óbvio que dentro das nossas limitações, daquilo que a gente consegue, da nossa inteligência, do que a gente tem de capacidade hoje, né? Antes de tudo, para que a gente comece a entrar, né, em cada uma dessas questões, para tentar explicar um pouco desse episódio, do propósito de Deus, é sempre importante que a gente recupere a compreensão de que somos seres espirituais, né? Nós somos seres em espírito e que apenas habitam o corpo que temos hoje, né? Sempre importante lembrar, que a gente não tenha esses pontos. A gente às vezes fala de vida e acha que estamos falando da vida, dessa vida que estamos aqui hoje, né? Então, o nosso corpo, ele é uma veste, é como se fosse uma peça de roupa, e nós somos aquilo que está por trás dela, né? Somos esse espírito. E espírito, ou espíritos, são seres que evoluíram, né? Partiram ali de um princípio inteligente, que ganham inteligência, que habitam mundos primitivos, de provas e expiações, depois de regeneração, ditosos, divinos, é sempre um caminhar, né? E em todo esse caminhar, em toda essa caminhada, nós estamos sempre, o tempo todo, acompanhados da palavra evolução. Desde o princípio a gente busca isso. E quando a gente fala de princípio, não estamos falando somente do princípio das nossas vidas, não estamos falando somente do princípio enquanto espírito, estamos falando do princípio, até um princípio inteligente. Aquilo que tem como força motora de toda a natureza, de todas as energias, de todos esses seres que procuram o tempo todo evoluir. Por isso essa palavra está sempre conosco, o tempo todo. E aí, quando a gente se pergunta qual o sentido da vida, na verdade, a gente está se perguntando qual que é o sentido de toda essa lógica, né? Esse caminho todo que nós percorremos, essas evoluções todas que tivemos para
chegar até aqui hoje, tendo a capacidade de estudar uma doutrina que nos permite questionar tudo isso que a gente tem hoje dentro de nós. Olha o nível que a gente já conseguiu chegar. Parece sim pouco, né? Observando o oceano azul que a gente pode explorar de conhecimento. Mas é uma grande evolução, já é um passo muito dado, firme, né, que a gente conseguiu conquistar ao longo desses anos, desses milhares de anos das nossas evoluções, tá? Então, que a gente tem muito claro que a vida não é só essa aqui que a gente está aqui hoje, do que eu que estou aqui falando como Bruno, de você que está ouvindo enquanto Marina, como Rebeca, como Marcos, como Lucas, como todas as possibilidades, né? Então, questionar toda essa lógica é também pensar, e aí foi algo que me parte muito esse episódio, né? Que basicamente a gente se questionar qual que é a lógica disso tudo, por que essas coisas são desse jeito. E quando a gente se questiona sobre essa caminhada de evolução, eu faço uma outra pergunta. Se a vida não fosse essa caminhada de evolução, se ela não seguisse essa lógica, né? Como é que seria? Nós seríamos seres, então, todos iguais? Nós seríamos seres já perfeitos, né? Com tudo muito bem claro, muito bem resolvido dentro de nós, sem traumas, sem dificuldades, sem necessidade de perdoar e de pedir perdão, sem nenhum processo de evolução, sem ter nada que pudesse nos movimentar para buscar algo, para que a gente cresça. Sabe aquele simples fato de quando você aprende algo novo, que você fica maravilhado com o tamanho da nossa ignorância, que a gente olha para um negócio novo assim, sabe aquele negócio que você nunca olhou, nunca estudou? Por exemplo, vou começar a estudar chinês. Nunca olhei nada sobre isso. E em determinado momento eu pego e me percebo que, nossa, quanta coisa que tem por trás disso tudo. Se a gente não tivesse essa lógica, né? Se essa lógica de caminhada de evolução não existisse, se fossem então todos seres perfeitos, tudo pronto, resolvido, será que a gente então perderia esse prazer que é você conhecer algo novo? Nós teríamos as individualidades, né? Seríamos seres então sem individualidades? Seríamos seres então que não teriam necessidades próprias, não seguindo essa lógica? Seriam então seres sem sonhos? Olha aí, como seria a nossa vida sem algum objetivo, algum sonho que nos move, que nos faz levantar, que nos faz acordar, acreditar ou buscar algo maior? Então, eu acredito que faça sentido, muito mais sentido, essa lógica na vida como ela é, desse jeito como Deus criou, como que o universo foi sendo moldado e construído, né? Porque assim, dessa maneira, a gente tem essa possibilidade de crescer, a gente tem essa possibilidade de aprender, a gente tem a possibilidade de ter a nossa individualidade, né? Imagina se não tivéssemos. Partindo dessa lógica, que temos os caminhos mais diferentes possíveis, porque somos seres individuais, né? Apesar de gostarmos muito de viver em grupo, somos seres únicos, individuais. Para sermos quem somos, ainda assim pertencemos a uma mesma unidade. Ainda que seres únicos, individuais, a gente pertence a um grande grupo, a uma chamada família universal, uma grande família universal. Então, viver por caminhos diferentes é também ter esse olhar diferente para coisas que são iguais, não é verdade? Assim que surgem então as nossas culturas, as religiões, assim que surgem os gostos, os hábitos, as necessidades particulares de cada um. Quando a gente sai do indivíduo e voltamos para viver em grupo, tudo isso é colocado à prova, porque a gente tem que saber lidar com o outro, né? E como que eu lido com o meu diferente? Como que eu aprendo com as semelhanças do outro? Como que eu me aproximo de quem se identifica com os meus gostos? Percebam a complexidade dessa lógica, né? Percebam que você permitindo ter seres
individuais que partem de caminhos diferentes entre si, quantas coisas que começam a se abrir nesse leque, né? Que é o que a gente colocou, como que é você lidar com o seu diferente, como você aprende com o semelhante, como que você se aproxima de quem se identifica com os seus gostos. Então, percebam a complexidade de toda essa lógica e percebam que ainda assim tudo se encaixa e tudo faz sentido. Em resumo, tudo isso que a gente fala aqui se liga ao amor. E aí tá dentro dessa construção que a gente está chegando no raciocínio para explicar um pouco desde a primeira pergunta. Olha como não é simples falar sobre propósito de Deus. Tudo isso se liga a um sentimento de amor. Porque viver é essa oportunidade concedida que tem por trás justamente o amor. Tudo está conectado a esse sentimento, a esse valor fundamental que é o amor. Nada disso teria sentido se não tivesse esse ponto fundamental que é o amor. E talvez, ou melhor, talvez não, com toda certeza, é por isso que Jesus, quando vem aqui, vem propagar justamente o amor, porque é a base de todas as nossas dúvidas, de todos os pontos que a gente se questiona, é de fato o amor. É Ele que explica tudo. É Ele que explica a vinda do Cristo para cá, para nos trazer aprendizados, é o que explica as nossas relações com as pessoas que estão na nossa caminhada de evolução, é o que explica a natureza que é sempre ali disposta a servir, né? Então, tudo é um ato de amor nessa lógica da vida que a gente está aqui imerso. E aí, por trás desse amor, né, que está envolto em tudo, nós podemos falar desse amor que existe de Deus por nós, pelos seres e por essa tal lógica chamada lei. E aqui que era o lugar exatamente que eu queria chegar. A gente pode estar falando de um modo muito simplista, as coisas são assim porque Deus gostaria de fazer dessa forma, mas na verdade, percebam que tudo isso que a gente falou, toda essa lógica que a gente contou, tudo isso que está uma coisa ligada à outra, é porque antes existem padrões muito bem feitos, e esses padrões são antes leis universais. Tudo está ligado a essas leis universais. Então, compreende-se assim, primeiro foram criadas as leis, e todas as outras coisas criadas se adequam a essas leis. Tudo faz sentido, é como se primeiro fosse criada a Constituição de um país, e depois da Constituição criada, o país é desenvolvido, é criado também. Percebam que existe sempre uma lógica por trás de tudo. E essa lógica, de onde que a gente percebe? De onde que a gente percebe essa lei? De onde que a gente encontra um padrão? Vindo para cá, hoje aqui, gravar esse episódio, eu gosto sempre de vir bem tranquilo, né? Bem calmo, bem sereno, no melhor sentido da palavra. E aí eu percebo, coloco uma música bem calma, faço uma prece, sim, né, para que a gente consiga trazer a melhor mensagem aqui para o episódio. E aí eu tava voltando e lembrando de como que seria o episódio de hoje aqui para comentar. E eu percebia, quais são os padrões então? Quais são os pontos que a gente observa dessa lei que faça sentido? De tudo que está ligado a Deus, né, e a todo esse princípio que existe por trás. E os padrões que a gente melhor encontra ao nosso redor é quando a gente percebe a natureza. Quando a gente olha para a natureza, e para quem vive nos grandes centros, como é o meu caso aqui, imerso em São Paulo, a gente poucas vezes tem a oportunidade de olhar tanto para a natureza. Então aquela árvore que fica ali num canteiro, num cantinho, do lado, numa calçada, que já está ali arrebentando a calçada, a gente percebe a natureza, o padrão da natureza. Quando você consegue olhar um pouco de céu, um pouco ainda poluído, mas você ainda vê uma estrela ou outra, ali a gente percebe um padrão, uma lógica de toda essa lei universal. Então, quero dizer que, as coisas não são criadas como se a gente imaginasse ser uma pessoa que foi lá e desenhou tudo e é desse jeito. Não, existe antes, o que sustenta tudo, uma lei, uma lógica por trás, que são as leis universais, tá? As leis divinas. Perceba que a sua vida é um sopro de amor, o seu dia é uma parcela desse sopro de amor que a gente comentou. Ainda que a sua existência dessa vida seja breve, existe amor.
ainda que essa existência esteja sendo dura, ainda assim, por trás de tudo isso, de toda essa lei, de toda essa lógica, existe amor. E aí a gente começa também a se perguntar, trazendo o propósito de Deus, o que é que Deus espera de nós? Primeiro de tudo, que a gente consiga, né, é lógico que é mais fácil quando a gente explica, fala de Deus, como imaginando uma pessoa, né, personificando Deus, mas que ele não é isso. A doutrina nos mostra que ele é a inteligência suprema, que ele é causa primária de todas as coisas. Eu digo ele apenas para ficar mais fácil falar, não tem a questão de gênero. Mas isso, né? Deus, essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas, o que é essa coisa? O que é essa energia espera da gente? O que é essa lei espera da gente? Acho que essa é a melhor pergunta que a gente pode se fazer. Mas ainda assim, como disse que é mais fácil explicar enquanto a gente consegue personificar, vou trazendo um tom mais religioso da coisa, e aí digo para você, volto à pergunta, né? O que Deus espera de nós? Eu volto à pergunta. Você é pai ou você é mãe? Você é irmão mais velho de alguém? Você é tio, tia, madrinha, padrinho de alguém? Ou seja, você tem alguém como se fosse você é tutor de alguém, né? Você tutela alguém. Considerando essa relação de alguém que tutela o outro, pergunto o que você espera daquele que você guarda, dessa pessoa que você ama, dessa pessoa que você cuida. O que você espera desse que não seja o seu desenvolvimento? Existe algo além do que a gente espere que não seja o seu desenvolvimento? A gente espera força, a gente espera desse outro a sua independência, a gente espera o seu aprendizado, mas sobretudo a gente espera evolução. Olha de novo voltando à palavra evolução. E evolução não é perfeição. Evolução é um processo. E um processo que requer etapas. As etapas, elas podem ser como passos que vamos dando ao longo da trajetória. Às vezes são passos para trás, que não nos involuem, a gente não volta no nosso processo de evolução, mas algumas vezes a gente precisa dar um passinho para trás para pegar impulso e dar saltos maiores adiante. Então, eu compreendo que é isso que essa inteligência suprema, essa causa primária de todas as coisas espera de nós. Uma evolução que será um processo repleto de etapas e que nem sempre serão uniformes. Isso nos ajuda, isso nos alivia o pensar de uma maneira muito acolhedora, de imaginar que o processo não é assim uniforme, né? O nosso progresso, ele não pode ser eu coloco como um gráfico de linha que só cresce em uma diagonal assim, ó, perfeita, ponto a ponto. Deus sabe, né, que não somos perfeitos. Deus espera um crescimento como uma linha de tendência. Essa linha de tendência pode ser curva, pode ter ali um direcional de onde a gente vai, sempre para cima, obviamente, mas ele compreende esses tropeços que acontecem. Quando a gente faz um planejamento reencarnatório, quando a gente tem oportunidade de voltar para cá, quando a gente tem muito claro que a gente vai conseguir, a gente se compromete com a tarefa que recebemos, mas nos primeiros anos de vida a gente já começa a falhar, nos primeiros momentos que temos que tomar decisões a gente já começa a falhar, nos primeiros meses, anos de independência, que a gente pode definir, escolher as coisas pelo nosso próprio nariz, sem ter que ficar pedindo a bênção dos pais, a gente já começa a falhar. Até quando a gente não pede, a gente já começa às vezes a errar. Então, essa inteligência suprema, essa energia maior, essa força maior, compreende esses nossos tropeços, mas ainda assim, nosso processo de evolução tem que seguir essa linha de tendência para cima. Às vezes cai, mas sempre direcionada para cima. E como que eu contribuo então para um mundo melhor? Como que eu consigo ajudar o mundo?
E a gente sempre se coloca muito como um protagonista da vida, né? Como se as coisas às vezes girassem em torno de nós, né? Como se fôssemos sim sempre agentes de mudança do mundo. E no final até somos. Porém, o mundo ele começa, antes da gente querer mudar o mundo, ele começa ali no indivíduo, né? Ele começa ali dentro de nós, ele começa de dentro para fora, do individual para o coletivo, do micro ao macro. Lembro que tem um episódio que a gente uma vez trouxe, né? A limpeza, né? Acho que a gente estava falando de reforma íntima. A gente faz ela de dentro para fora, é como se fosse a limpeza de casa, né? A gente começa primeiro limpando ali a sala, para depois ir lá varrer a calçada, né? Então é uma coisa que vem de dentro para fora. E a mudança de um mundo melhor, que a gente às vezes pede, está em como que a gente responde ao mundo. Olha só, a mudança de um mundo melhor está em como a gente responde ao mundo. Ou seja, o mundo o tempo todo nos questiona, o mundo o tempo todo tem essa primeira ação. A gente tem que então saber responder. A gente não precisa então muitas vezes tomar atitude inicial. A gente tem que saber responder ao mundo. E se você tem isso claro, não interessa em como que o mundo aciona você. Tudo depende de como você o responde. O que eu quero dizer com isso? Que o outro pode te atacar, o outro pode te provocar, irritar, incomodar, odiar, te ofender. A carga negativa é sempre respondida com uma carga neutra. O xingamento no trânsito pode ser respondido com cinismo. A inveja do trabalho pode ser respondida com mais trabalho. A crítica pode ser respondida pelo silêncio. A dúvida que levantam contra ti pode ser respondida com abertura, com esclarecimento, com a oportunidade de explicar tudo, colocar as cartas na mesa, simplificar as coisas. Acho que isso ajuda a responder um pouco de como que eu contribuo para um mundo melhor, é saber responder ao mundo. Se a gente souber responder ao mundo, olha, não estamos nem falando de como que vamos mudar o mundo tomando atitude. É mais básico, é como que conseguimos responder ao mundo. Se a gente tiver pelo menos isso, como saber responder ao mundo, a gente já tem um processo bem avançado sobre como vamos ajudar o nosso entorno. Tudo parte de dentro de nós. É sempre dentro de nós. Aqui tem uma frase que acho que ajuda a resumir bem, né? Precisamos ser menos heróis do mundo e mais libertadores de nós mesmos. Quem se importa em mudar o mundo tem grande valor, mas ainda assim não escapa dos desafios internos de sua reforma íntima, do micro ao macro, de fora, ou melhor, de dentro para fora, né? Nossa maior luta é sempre com nós mesmos e não com o outro. Olha aqui, isso também ajuda a resumir um pouco, né? A gente fala de dentro para fora, isso aqui acaba complementando, porque às vezes a gente está muito olhando para o que o outro tem feito, né? Mas a gente tem que se importar mais com aquilo que a gente está fazendo aqui no nosso íntimo. E a nossa maior luta é sempre com nós mesmos e não com o outro. Eu trago aqui até a questão da obsessão. A obsessão ela acontece porque existe uma abertura. Toda energia negativa que você recebe e se deixa contaminar é porque você permitiu a abertura. Um racional, o mundo hoje ele tem 8 bilhões de pessoas aproximadamente encarnadas. Dizem que aproximadamente o triplo disso, dessa quantidade, então estamos falando de 24 bilhões, são de seres desencarnados, aguardando a oportunidade de regressar. Com isso eu pergunto, a energia negativa daquela uma pessoa que chega até você, já é o suficiente para te desequilibrar e te tirar do eixo? 8 bilhões de pessoas, e aí uma pessoa procura te provocar, te traz uma carga negativa e já ajuda, você já consegue aceitar de certo ponto para te desequilibrar, te tirar do eixo. Sua vida, eu volto a falar, é um sopro de amor. O seu dia ele é uma parcela desse sopro de amor.
Vale a pena perder esse sopro de amor por algo que às vezes é tão pequeno? Se você errou com essa pessoa, então peça perdão. Fale, que seja diretamente, que seja em seu coração, que seja em prece, no nível que é possível. Se você se magoou então com essa pessoa, perdoe também. E aí, diretamente, que seja em seu coração, que seja em prece, no caminho que é possível. Viva uma vida que olha para frente, que segue adiante, que busca a tal da evolução. Um pouco de um resumo do que a gente tem que ter um olhar para a nossa vida. A gente não pode querer então bancar o herói, a gente não pode achar que a gente vai resolver todas as questões do mundo, sendo que a gente não olha nem para o nosso íntimo, nem para o nosso interior. A gente até pouco se conhece para querer falar que às vezes o problema está no outro. Então é muito fácil apontar todos os erros, as dificuldades do mundo por atitudes das outras pessoas, né? Toda vez que a gente fala assim, né? O problema está naquele outro lá. Mas aquele lá, aquele outro. Mas quem é o outro? Se todos nós pertencemos ao mesmo grupo, né? Uma mesma família universal, né? Se a falha que ele fez hoje foi algo que você no passado, há pouco tempo, estava errando também. E se aquilo que ele tem acertado, você hoje ainda erra. Perceba essa unidade, que estamos todos conectados, por isso que a gente fala de uma mesma família universal, porque no final das contas, não existe muito outro, né? O outro é um pouco também de quem somos, o outro é parte do que eu sou. O convívio do outro, né? Aquilo como o outro responde, é também uma forma como eu lido com ele. Acho que eu já trouxe também essa reflexão muitas vezes do Mário Sérgio Cortella, né? Que a gente tem esse hábito de falar assim, né? O brasileiro é difícil. O brasileiro é realmente complicado. Mas eu sou brasileiro. Então eu não pertenço a isso, né? Se o brasileiro é difícil, o brasileiro é complicado, eu sou difícil, eu sou complicado. Porque a gente pertence ao mesmo conjunto, ao mesmo grupo. A questão da cultura é assim, é como um olhar do macro para as coisas que acontecem no micro. Então, não existe tal do outro, né? Não existe tanto essa separação entre o que eu sou e aqueles que estão ao meu redor. Somos todos do mesmo grupo. Resumindo também como que eu contribuo para um mundo melhor, né? É esse olhar para dentro de nós, esse olhar do indivíduo. O que Deus espera da gente é um pouco dessa evolução que o tempo todo a gente tem que buscar ser alguém melhor sim o tempo todo, né? E ter a consciência de que isso não quer dizer com perfeição. Evoluir é um passo de cada vez, é uma etapa, é um pedacinho do processo, né? Mas a gente tem que... a gente não pode se aceitar a estagnação, a gente não pode aceitar a oportunidade que a gente tem de vir aqui, de sair dessa lista dos 24 bilhões de desencarnados, doidos para voltarem para cá, e quando a gente tem a chance, a gente não cuidar de nada disso. Mas como é que eu cuido? Como é que eu vejo aquilo que eu mais preciso cuidar? Como é que eu percebo quais os pontos que eu mais preciso ajustar da minha vida? Olha, de novo, dentro para fora, se autoconhecendo. Quais são as coisas que gritam no seu coração e principalmente na sua mente? Quais são as coisas que você consegue olhar para dentro de si e perceber que é onde você mais erra? Que é aquilo que você fica mais incomodado, ou que às vezes você fica com vergonha das coisas que você faz, assim que você pega e fala, puxa, isso aqui talvez seja um ponto que eu não tenha acertado tanto. É nesse momento que a gente consegue encontrar onde a gente tem que ajustar. Aí que a gente consegue encontrar o caminho, um pouco do nosso propósito de mudança nessa vida. Mas Bruno, é muito difícil para mim, eu não tenho conseguido encontrar nada disso. De fato, nunca foi algo simples de se autoconhecer. É um processo longo. A gente pode começar, às vezes, conversando com o outro, colocando as coisas para fora. E isso pode ser com um profissional, como na terapia. Isso pode ser com um familiar próximo de nós. Mas o que a gente não pode de novo, aceitar a estagnação. A gente tem que o tempo todo buscar a tal da evolução. Esse movimento o tempo todo.
Sentido da vida, gente, o sentido da vida é se movimentar e perceber que as coisas todas têm um sentido. As coisas todas têm uma razão de assim serem. A gente compreender sem também se rebaixar, né? Mas saber que existe algo muito maior, que veio antes de nós, ter essa humildade de reconhecer isso e saber que em todo esse tempo não há um egoísmo, não há uma vontade de somente, né, Deus poderia só criar todos nós aqui, todos iguais, perfeitos, lindos e maravilhosos e simplesmente ficar ali jogando como bonecos, né? Como se fosse jogando The Sims, né? Aquele joguinho da vida. Não, ele permite que a gente possa crescer, aprender com os nossos próprios erros, aprender com o erro do outro, aprender com o sucesso do outro. E que tudo isso, no final da história, tem a lógica por trás, que é a tal da lei. A lei divina, a lei do universo, a lei que nos rege, que nos envolve e que tem todo um sentido. Pouco do resumo de hoje é sim um episódio muito filosófico. Obviamente que seria quando a gente fala de propósito de Deus. Mas eu espero que às vezes, numa palavra ou outra, numa reflexão ou outra, você tenha feito conexões com as coisas da sua própria vida, que às vezes vai te ajudar a libertar um pensamento, a encontrar algum caminho ou desatar alguns nós que tanto incomodam, tá bom? É um pouco do episódio de hoje. Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que iria gostar de ouvir, que precisa ouvir alguma coisa nesse sentido, então compartilhe esse episódio. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por ele, Fernando Teixeira. Eu sou o Bruno Sereno. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.